Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui depois de um longo período aí de descanso com o nosso recesso, o dia de comemoração, né, do funcionário público pelo Tribunal de Justiça. E nós hoje com a palestra aqui do Dr. Daniel Rete da Mota, que veio nos prestigiar nesse encerramento das comemorações do mês em que comemoramos, né, o funcionalismo público em todo o Brasil. O Dr. Daniel Rete, ele é especialista em ciências penais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é juiz substituto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e, como tal, responde pela comarca de Eugianópolis e tem nos ajudado bastante aqui na comarca de Juiz de Fora, especialmente como cooperador na vara de execuções penais. Ele vem hoje nos trazer ou dividir conosco a sua experiência, trazendo o tema aspectos controvertidos do pacote anticrime na execução penal. É um tema de grande interesse, muito atual, especialmente porque é uma legislação que causou um grande impacto, né, em todo o ordenamento jurídico penal brasileiro, com grandes alterações, algumas bastante criticadas e outras há muito almejadas. Doutor Daniel, fica aqui desde logo o nosso agradecimento por sua disponibilidade, por sua paciência aí com o nosso pequeno atraso. E eu lhe passo a palavra, certo, de que será bastante engrandecedor para todos nós esse momento em que desfrutaremos de seus conhecimentos. Muito obrigado, doutora Raquel, boa noite. É uma honra ter sido convidado por Vossa Excelência para participar dessa semana de estudos. Realmente relembrar o mês do servidor público, aí, o dia do servidor público, nós temos sido tão vilipendiados aí ultimamente, mas continuamos aqui na nossa labuta, né, na nossa jornada, aí, na nossa missão de tentar prestar um bom serviço público. Eu agradeço demais o convite que Vossa Excelência fez, sinto muito honrado de participar. Foi uma ótima oportunidade, inclusive, para a gente poder estudar, né, poder se aprofundar, poder ver as discussões. Quando a gente vem falar, a gente também aprende muito, né, quando tem que se preparar, então isso é muito bom para a gente. Eu agradeço muito. Quero dar boa noite a todos aí que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo. E vou começar aqui a minha apresentação. Que me foi aí sugerido falar? Qual foi o tema aí? Quando me pediram para pensar num tema, eu falei assim, eu vou falar aqui sobre os aspectos controvertidos do novo pacote anticrime na execução penal. Quando eu comecei a pensar, então eu falei o seguinte, a primeira coisa que eu pensei, qual seria o contexto, né, em que isso foi vindo? Nós tivemos a edição da Lei 13.964, de 2019, e ela foi editada em que contexto? Eu acho que a gente tem que tentar entender qual foi o contexto. Foi uma lei editada no contexto de um novo governo que havia assumido com uma bandeira de segurança pública, né? E que com a bandeira de endurecer no combate ao crime, de endurecer no cumprimento de pena, né? Essa era a bandeira que foi legitimamente colocada durante as eleições de 2018 e que foi consagrada no voto popular. Mas havia também uma nova lei quando vem, o governo quando assume, isso não, as coisas se dão dentro de um processo histórico, de um contexto. E o que a gente já tinha aí, quando essa lei entrou em vigor? O que a gente já tinha no nosso ordenamento jurídico? O que a gente já tinha nas nossas
que a gente já tinha em andamento na situação fática? A gente tinha, por exemplo, a DPF 347, que ela tinha reconhecido o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional. Essa DPF foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal e reconheceu que havia que a situação nos presídios violava a Constituição, questão de ressocialização, humanidade, dignidade, e, por exemplo, não permitiu mais o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional. Essa foi uma das consequências. Então, há um reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do STF. Isso não é letra morta, isso tem que ser levado em conta. O que mais que nós tínhamos também como contexto aí? Por exemplo, a PEC do teto de gastos, a PEC 95, a emenda constitucional, a emenda constitucional 95 de 2016, que introduziu o teto de gastos. Ah, mas o que isso tem a ver com a gente aqui? O que nós temos a ver? Eu vou dar um exemplo. Na ADI 6299 lá, do juiz de garantia, quando foi discutido o juiz de garantias, o ministro Luiz Fux suspendeu a aplicação do juiz de garantias, falando que violava o teto de gastos, o regime de gastos, porque ele criava gastos sem indicar a fonte de receita. Então, olha só, o juiz de garantias lá está suspenso por quê? Por causa do teto de gastos. E essa lei nova, que ela vem para, teoricamente, né, e depois nós vamos ver isso, teoricamente deixar os sentenciados mais tempo presos, o que essa... como é que essa lei vai impactar o gasto público? Será que isso vai ter que ser levado em conta também? Nós fizemos uma lei para aumentar o gasto público e não indicamos a receita. No juiz de garantias, isso valeu para suspender. Será que pode ser aplicado aqui? E aí, pensando, então, nessa situação, né? Olha o contexto que nós temos. Eu comecei a pensar, quais vão ser as minhas premissas? E eu podia vir aqui e falar, por exemplo, né, e aqui nós temos aqui, né, gente que é estudiosa do direito penal, eu poderia vir aqui e eu vou com o Gunther Jacobs, né, direito penal do inimigo, e vamos endurecer, e né, quem não se comporta, né, como quem não reconhece a norma também não pode ser tratado com bondade, com gentileza. Vamos endurecer, vamos chegar. Ou eu podia chegar aqui e falar o contrário, Luiz de Ferraioli, o garantismo, o débil da execução penal, né? Porque o Ferraioli sempre se baseia quem é o débil em cada relação, né? O fraco, digamos. O fraco da execução penal é o preso. Então, ele está tendo seus direitos violados, vamos olhar o garantido. Mas eu fiquei até com vergonha de escrever aqui qual foi a premissa que eu escolhi no meio disso tudo. Não foi nenhuma referencial teórico, não foi nenhuma citação de autor. Eu me lembrei numa fase do filme Poderoso Chefão, quando fala assim, né, nunca faça uma ameaça que você não pode cumprir. E eu acho que essa lei é mais ou menos isso. Porque ela vem aqui, eu vou endurecer, eu vou reduzir, eu vou aumentar o tempo de progressão de regime, eu vou endurecer, eu vou proibir a saída temporária. E no final, o que acontece? Quando chega no regime aberto, todo mundo ganha tornozeleira. Agora é todo mundo no regime fechado, não tem livramento condicional para isso, não tem o quê? A gente não tem casa de albergado. Vai todo mundo para a rua quando chega no regime aberto. No semiaberto, com tornozeleira. No aberto, nem isso. Então, às vezes, eu fico pensando assim, dado esse contexto do teto de gastos, né? Será que não seria melhor se a gente tivesse investido em estruturação, em alguma coisa, para a gente cumprir a pena que já tem, ao invés de falar assim, vou deixar preso mais tempo? Essa, então, foi a minha ideia. Eu acho que a lei fez uma ameaça que não vai cumprir. Bom, e aí eu comecei a pensar o seguinte, vamos ver o que a lei introduziu de novidade.
Olha lá, vamos lá, olha como é que ela quer se colocar mais dura. A primeira parte foi no livramento condicional, né? O artigo 83 do Código Penal. O legislador inseriu lá, inciso 3, olha lá, requisito, o juiz poderá conceder o livramento condicional, pena igual ou superior a 2 anos. Aí já tem os requisitos temporais, já existentes desde 1984, com a LEP. E olha o terceiro aqui, olha o inciso 3. Comprovado. A. Bom comportamento durante a execução de pena. B. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. C. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. E D. Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Bom, primeira pergunta que eu faço aí é o seguinte: ele colocou bom comportamento durante a execução da pena. E aí eu já começo a fazer uma pergunta. E se o sentenciado tiver cometido um novo delito durante o cumprimento de pena? Em qualquer fase, há 2 anos atrás, há 3, há 4, há 5, há 6 anos atrás. Porque bom comportamento é durante toda a execução da pena. Então eu posso falar que o cometimento de um novo delito há 6, 7, 8 anos atrás não é bom comportamento? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem entendido, em julgados recentes, que não seria possível enquadrar o novo delito como bom comportamento durante a execução da pena. Você não poderia pegar um novo delito cometido há mais de 12 meses como justificativa para não dar falta grave. Olha a letra B. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Esse prazo de 12 meses sem cometimento de falta grave, né, para concessão do livramento condicional, já tem sido largamente usado aí pelo juiz, agora ele foi positivado. A gente usava, né, como analogia com o decreto de indulto, que geralmente exigia não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Isso agora foi positivado, foi um avanço aí, eu entendo, da legislação. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. O trabalho já é até um dever. Tinha aquela discussão, né? O trabalho é um dever ou é um direito? Eu entendo que agora está positivado aí que o trabalho é um dever. Olha só, se foi atribuído um trabalho ao sentenciado, ele tem que cumprir bem, senão ele não ganha livramento condicional. O quarto requisito é a aptidão para prover a subsistência mediante trabalho honesto. Esse requisito já existe até para o regime aberto, né? A jurisprudência, né, tem entendido que essa aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto não é necessário carteira assinada, né? Não é, a gente entende também a situação do país que nós vivemos, um país, né, mais caro, um país de poucos recursos, que as pessoas muitas vezes são carentes, então a gente tem entendido que muitas vezes é dispensado a carteira assinada, em emprego efetivo, basta que esteja trabalhando. Esse foi o primeiro ponto. Outra introdução, outra alteração introduzida aí pela Lei 13.964. O delito na Lei 12.850, que fala sobre organização criminosa. Ele inseriu lá no artigo 2º, o artigo 2º fala sobre, né, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Aí ele começa a Lei 13.964, que é a lei do pacote anticrime, introduziu aí o parágrafo 8º e o parágrafo 9º. Parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Isso aí já é o que estava acontecendo mesmo, né? E foi bom ter sido positivado. A redação já não é boa, né?
as lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição. Que isso? O que é uma organização criminosa armada ou que tem arma à disposição? Ou é armada ou não é, ou tem arma à disposição ou não é, né? Mas, tá bom, foi um avanço, vamos lá. Agora, o parágrafo 9º, que foi aí, esse parágrafo 9º, ele traz uma nova ameaça. Né? O pacote anticrime já foi uma ameaça, que eu acho que não vai ser muito cumprida, e o parágrafo 9º aí eu já acho que é uma outra coisa. Não faça uma ameaça que você não pode entender. Se a pessoa que está sendo ameaçada não entender, também não adianta, você não está ameaçando. Olha isso aqui, olha o primor da redação desse parágrafo 9º. 46 palavras, sem uma vírgula, sem um ponto. Vamos ler, olha só. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indicam a manutenção do vínculo associativo. Eu fiquei até cansado, né? Eu fiquei até cansado para ler isso. Bom, e aí já começa lá, o que chama a atenção nesse artigo? O condenado expressamente em sentença. O que é expressamente em sentença? Tem jeito de ser condenado implicitamente em sentença? Então, o que seria isso expressamente? Seria trânsito em julgado? Que a lei não pode ter palavras inúteis. É difícil, essas discussões estão começando a surgir agora, né? Nós ainda temos muito poucos julgados, né, sobre esses casos, não, sobretudo em virtude da pandemia. Mas a redação ruim já não ajuda, né? Aí vem uma outra coisa aqui. O condenado expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou crime praticado não poderá progredir de regime de pena, obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais. O que são outros benefícios prisionais? Essa expressão aí não tem na LEP, benefícios prisionais. Então, o que seria isso? Se o cara integrar a organização criminosa, se o cara for condenado por integrar a organização criminosa, o que seria? Ele não recebe cobertor? Não vai poder estudar? Não vai poder ler um livro lá na unidade prisional? O que seriam esses outros benefícios prisionais? Tudo bem, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional, ok. Agora, o que são esses outros benefícios prisionais? Ele não pode receber assistência religiosa? Muito esquisito isso, né? Parece que a coisa foi feita meio às pressas. Se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Bom, se os elementos são probatórios, eles não indicam, né? Eles provam. Então, ou você tem prova ou não tem. E aí eu faço uma pergunta. Se ele está preso, ele mantém o vínculo associativo? Mas se ele mantém o vínculo, ele não está preso, você, como Estado, não assumiu a guarda dele, não assumiu a função de isolá-lo, de mantê-lo segregado? Então, se ele mantém o vínculo associativo preso, não está adiantando de nada. Esse parágrafo 9º, eu acho que vai acabar chegando no STF. O princípio da individualização da pena. O STF já falou várias e várias vezes, né, nesse princípio. Lembra lá, na lei dos crimes hediondos, o regime integral fechado caiu em função de quê? Individualização da pena. Você não pode falar que todo mundo que foi condenado por crime hediondo não pode progredir. Quando teve vedação à liberdade provisória nos crimes de tráfico, o STF também falou individualização. Você não pode falar que todo mundo que está respondendo na Lei 11.343 não pode ter liberdade provisória. Quando foi proibida a fixação de prestação de PRD, né, de pena restritiva de direito, na Lei 11.343, na Lei de Drogas, o STF também falou, não pode.
Tem que individualizar, tem que explicar por quê. Aí vem o legislador, o que ele faz aqui? O condenado expressamente por sentença por irregularização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional. Cadê a individualização que o STF falou? Eu acho que isso aqui vai chegar lá. E eu acho que vai cair. Bem, prosseguindo aqui, nós temos o terceiro ponto, que é a identificação do perfil genético. Nós já tínhamos lá o artigo, né, 9A da LEP, né, os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, por qualquer dos crimes previstos na Lei de Crimes Hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante a extração de DNA por técnica adequada e indolor. Aí vem a lei do pacote de crime, a lei 13.964, e insere lá. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observadas as melhores práticas da genética forense. Gente, essa lei aí do perfil genético é de 2012. Se eu já vi uns 3, 4 casos aí de colher perfil genético em 8 anos, foi muito, viu? Isso simplesmente não existe, né? Simplesmente, praticamente não existe. Parece que a gente vai ter um banco de dados, igual do CSI, né? Que depois vai poder consultar todo mundo. E o que nós temos? Não temos nada. Mas aí vem a lei e coloca lá, deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Nós não estamos nem aplicando as piores práticas da genética forense, que dirá as melhores, né? Mas a lei vai lá e mexe aqui. Aí ela vem e insere também lá, no artigo 9A da LEP lá. O que ela insere? Parágrafo 3º. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de modo que possa ser contraditado pela defesa. O condenado pelos crimes previstos no caput desse artigo, que não tiver submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido a procedimento durante o cumprimento de pena. Até aí, o que nós estamos colocando aqui? Que mesmo quem não foi submetido à identificação do perfil genético quando entrou na unidade prisional, pode ser submetido depois. E que a defesa, né, obviamente, vai ter todo o acesso a esses dados do perfil genético para fazer o contraditório, a ampla defesa durante o processo. E aí tudo bem, eu só quero ver, mais uma vez, coletar alguma coisa. Vamos lá. Aí vem o parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado de submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Olha o que ele coloca. Se o sentenciado se recusar a submeter a identificação do perfil genético, constitui falta grave. Isso já está no STF, tá? Já tem repercussão geral reconhecida. O princípio do nemo teneto se detege, né? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. O princípio da não autoincriminação. Eu acredito que o STF pode vir a reconhecer a inconstitucionalidade desse artigo, mas vamos aguardar o julgamento. Mas já sabendo aí que há essa discussão. Olha lá. Quarta alteração aí, trazida pela Lei 13.964, o artigo 50 da LEP. Esse é o rol de faltas graves, né, da LEP. Ele coloca lá o inciso 8º, recusar a submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Despiciando, né, a gente voltar ao que já falamos ali atrás, e aguardar a decisão do STF. Bem, continuando aí, quinto ponto, né, de alteração feito pela Lei 13.964, é no regime disciplinar diferenciado. O que ela faz? Ela traz
muitos e muitos, regulamenta de novo, né, o regime disciplinar diferenciado, que já tinha previsão na LEP, e ela traz agora um novo regramento. A grande maioria das alterações introduzidas pela lei já estava na jurisprudência, ela veio só para solidificar a jurisprudência, mas algumas alterações são importantes. Então vamos lá, vamos ver o caput, artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar a subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Bom, primeira coisa que traz aí, ele colocou o estrangeiro, né, na redação, antes isso não tinha, mas já era aplicado ao estrangeiro pela jurisprudência, tá? Aí, vamos lá, quais são as características do RDD? Duração máxima de até 2 anos. Opa, essa aqui foi uma boa alteração. Antes era 360 dias. Sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Então já melhorou. Antigamente a redação falava que era 360 dias a duração máxima. Agora é de 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave. O recolhimento em cela individual, visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Olha como é que o inciso 3 melhorou. Visita quinzenais de 2 pessoas por vez, ok, isso aí nós já tínhamos. Mas o que faz? Instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos. Então, o que é a ideia? É aquela coisa, né, do filme americano mesmo, né, do vidrinho com o telefone, né? E lembrando que só pessoas da família, né, e se, no caso de terceiros, só com autorização judicial. Às vezes, as visitas vão ter duração de 2 horas. Essa alteração foi muito importante, você evitar esse contato físico, a passagem de objetos, foi uma ótima medida. É claro, né, não preciso nem lembrar, né, o Estatuto da OAB é vigente, né, o procurador do sentenciado não está submetido a esse limite aqui, previsto no artigo 52 da Lei de Execuções Penais. O inciso 4. O direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 pessoas, e aí vem uma boa alteração, desde que não haja contato com o preso do mesmo grupo criminoso. Essa ideia, claro que as administrações prisionais já tomavam esse cuidado, mas foi importante a gente ter essa positivação. Passando aí para o 6º tópico, né? E esse aqui é muito bom. Esse tópico aqui, né? Talvez seja o mais complexo, né? Se podemos assim dizer, que é o da progressão de regime. Para começar, a gente vai precisar de uma calculadora da NASA, né? Para poder acompanhar agora as novas frações aí de cumprimento de pena. Então, vamos lá, olha só, artigo 112 da LEP. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Então, vamos lá. Olha o inciso 1. 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, vamos começar o seguinte. O que é isso aí? Furto. O primário que cometeu um furto, artigo 155. Vai cair aí. Para ele, melhorou, né? Porque antigamente era 1/6 da pena, que dá 16, alguma coisa. Então, para ele, melhorou. Ele vai progredir mais rápido. Então, aquele lá, primário, com crime sem violência ou grave ameaça,
sem violência à pessoa, né, ou grave ameaça, vai progredir com 16%. Aí vem assim, o inciso 2. 20% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça. O que é esse caso? O sujeito já foi condenado por um furto e é condenado por outro furto. Por exemplo, vai agora cumprir 20% da pena. Até aí tudo bem, só tá, colocou mais conta, mais trabalho, criou mais categorias, mas tudo bem, dá para levar. Terceiro, 25% da pena. Se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. O primário que comete um roubo, por exemplo, 157. Artigo 157 do Código Penal. Vai progredir com 1/4 da pena. Já está começando a ficar pesado, né? Já está começando a endurecer. Mas vamos pensar o seguinte, gente. Imagina um sujeito que foi condenado pelo cometimento de um crime de roubo, 157, uma pena de 5 anos e 4 meses, regime inicial semiaberto, tá? Roubo em concurso de pessoas. Se não tiver vaga, ele está na rua. O que muda isso para ele? É só o dia que ele vai tirar a tornozeleira, né? Agora olha o inciso 2. Passou para 20%. O cara furto de novo. Que bom! Então, se ele foi reincidente, aumenta para 20% para ele aprender mesmo. Se não tiver local para ele cumprir casa do albergado, é rua. Se não tiver uma casa do albergado para ele cumprir o regime aberto, é rua. O que adiantou toda essa... E nós ainda vamos ver muita coisa aqui. O que adiantou toda essa matemática da NASA aí? Não adiantou de nada, né? Na verdade, se você não tiver uma estrutura para cumprir semiaberto, não tiver estrutura para cumprir aberto. O regime aberto, ele tem que ser chato. Ele tem que ser uma pena, né? Mas nós não temos. Eu já tive caso, quando eu trabalhei na vara de execuções penais de Paracatu, eu já tive caso em que o réu, o sentenciado, ele preferiu cumprir a pena dele, ele já, de réu condenado a pena, e aqui em Juiz de Fora também já tive, o réu condenado a pena de serviço à comunidade e ele prefere cumprir o regime aberto. É mais fácil. Aqui em Juiz de Fora a gente vê também a pena de regime aberto é melhor do que a prestação de serviço. O que adianta isso aqui tudo, então? Não progride, não faz isso, vai todo mundo para a rua. Assalto, roubo, 157. 5 anos e 4 meses. Começa com tornozeleira. Tem lugar que não tem nem tornozeleira para o semiaberto, é só rua mesmo, né? E aí, de que adianta isso tudo? Bom, mas... Opa, perdão. Vamos continuar aqui. Perdão, que eu barrei aqui. Voltando aqui. Inciso 4. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então tá. Já cometeu um roubo, comete outro roubo. Aí 30%.
já começa a fazer uma diferença. Por quê? Se você tem um roubo e comete outro roubo, provavelmente vai ser regime fechado, né? A reincidência vai te levar para o regime fechado. Aí você vai ter 30% de pena para cumprir dentro da unidade prisional. Mas voltando, ok, vai ficar mais... Antigamente, esse mesmo sujeito iria ficar quanto tempo? 1/6 da pena, agora vai ficar 30. Você praticamente dobrou o que ele ia ficar. Roubo e roubo, 2 roubos. Ele foi condenado por 2 roubos. Tudo bem, você dobrou o tempo que ele vai ficar na cadeia no regime fechado. Mas e depois? Ele vai para a rua, ele só cumpre 30% da pena de cadeia total. O resto é rua. Bom, 40%, inciso 5, 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado se for primário. Então, o que é isso aqui? O indivíduo, por exemplo, que foi condenado por um homicídio qualificado primário, tem que cumprir 40% da pena. Vamos imaginar que ele tenha sido condenado aí a uma pena de 20 anos, vai cumprir 8. Mas isso já era o que ele cumpria atualmente, né? O regramento atual já era de 2/5. Então, nessa parte, a lei não inovou para o primário. Inciso 6. 50% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Então, vamos lá. O indivíduo é condenado, por exemplo, um primário condenado por latrocínio, né? Ele vai ter que cumprir metade da pena para progredir. E é vedado o livramento condicional para ele. Essa vedação ao livramento condicional vai ser discutida no STF? Vai. Individualização da pena. Vai ser mantida? Não sei. Olha o inciso 6. Inciso 6, a linha B agora. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. E a linha C, condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Lembrando que nessas duas alíneas não você tem tanto o primário quanto o reincidente, né? Estão enquadrados aí. Então, ainda que seja reincidente, no caso da linha B e C, vai ser enquadrado os 50%. Agora, vamos para o inciso 7. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Isso aí já era o que nós tínhamos, né? O 3/5 para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. E o inciso 8, o que ele faz? O que ele diz? 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, por exemplo, homicídio, latrocínio consumado, vedado o livramento condicional. Essa vedação ao livramento condicional também vai ser discutida. Bom, nós temos uma repassada aqui em todos esses incisos e agora eu queria trazer algumas questões aqui, que eu acho que vão ser importantes. Perdão. Primeira discussão que eu acho que é importante aqui. O inciso 5, olha lá, 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário.
A nova redação, e olha o inciso 7º, 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. A lei trouxe a necessidade da reincidência específica? Agora, olha como é que o inciso 7º, queria destacar aqui, ele traz essa prática reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Ele traz a necessidade de reincidência específica. E o que isso vai mudar aqui? O que isso vai fazer com o inciso 5? Veja bem, antigamente, o indivíduo, por exemplo, ele era condenado por furto e tráfico. Quando ele era condenado por tráfico, ele pagava 3/5 no tráfico, porque ele era reincidente. Agora, ele vai cair aqui. Por quê? Ele não é reincidente. Na prática de crime hediondo ou equiparado, ele é reincidente por causa do furto. Então, vai cair aqui. Então, imagina, o indivíduo tem um furto e um tráfico. Antigamente, no tráfico, ele pagava 60%, agora paga 40%. Ficou melhor para ele. Um outro ponto que é importante, imagina o indivíduo também cometer um delito 33, parágrafo 4º, né? Que a jurisprudência já tinha entendido que não era hediondo, e a própria lei agora, essa lei 3.964, nós vamos ver depois, ela fala que não é. Então ele cometia um 33, parágrafo 4º, depois um 33 caput, ele pagava 60% no segundo delito. E agora? Agora ele paga 40% no segundo delito. Melhorou. Ficou esquisito, né? E essas... então, se a intenção do pacote era apertar, já tem jurisprudência, tá? Do TJ do Mato Grosso do Sul, eu já vi, falando que é exatamente assim, do jeito que eu falei. Então, lembrando que essas vedações ao livramento condicional provavelmente vão ser discutidas lá no STF. Onde que vedou o livramento condicional? Para o condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, né? E para o apenado reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Essas duas discussões provavelmente vão parar no STF. E aí, olha como é que a lei... Eu vou voltar lá no slide lá de trás para ver como é que a lei ficou... Não se preocupou com o todo. Aqui ele veda o livramento condicional, nessas duas hipóteses, né? Aqui no inciso 6, a linha A, e no inciso 8. Olha aqui atrás, vamos voltar lá. Livramento condicional, olha o inciso 5 aqui. Cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito, etc. Aqui ele fala, pode sim, tem livramento condicional, nesses casos sim. Desde que ele não seja reincidente específico em crime dessa natureza e já tiver cumprido 2/3 da pena. Então, aqui, a lei continua dizendo, no artigo 83, inciso 5 do Código Penal, que cabe livramento condicional nessas hipóteses. Por exemplo, num homicídio qualificado. E aqui, a lei diz que não cabe. Você vê que não houve nem esse cuidado. Eu entendo que o artigo 83, inciso 5, continua vigente. Tá? Então, eu entendo que ainda caberia o livramento condicional se não for reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, e se tiver cumprido 2/3 da pena. Prosseguindo aí, em todos os casos, o apenado, a discussão da progressão de regime, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vieram à progressão. Ok.
A decisão que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público do defensor, o procedimento também será adotado. Ok, isso aí já é tranquilo, né? Já é tudo que a gente faz, o atestado carcerário, a defesa faz o pedido, o Ministério Público se manifesta, a gente pede o atestado carcerário da unidade prisional e o juiz decide. Aí, olha o que vem aqui. O parágrafo 3º. Ele tinha sido colocado no caso da mulher gestante, que não for mãe ou responsável. Esse caso, no caso da mulher gestante, o que for mãe, esse artigo tá, é uma lei de 2018, não é de agora. É aquela progressão mais fácil para a mãe responsável por criança ou pessoa com deficiência. Tem requisitos mais brandos para ela. E o que... Aí, olha aqui. O que a lei... O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implica a revocação do benefício. Isso é legislação anterior. Agora, olha o parágrafo 5º, que foi inserido pela Lei 13.964, pelo pacote anticrime. Não se considera hediondo ou equiparado, para fins desse artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º da lei. O que é isso? Positivando o que a jurisprudência do STJ, que a jurisprudência do STJ já tinha, do STF já tinha balizado. Né? O STJ tinha entendido que era hediondo, 33, parágrafo 4º, o STF depois veio e falou que não era, e agora esse entendimento está positivado em lei. O parágrafo 6º também é um avanço por cristalizar aí na legislação o que a gente já entende na jurisprudência. O cometimento de falta grave durante a execução da pena da liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão de regime do cumprimento de pena, caso que o início da contagem de requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Então, se o indivíduo está cumprindo pena e no curso da execução ele comete falta grave, por exemplo, fugir, ele foge, a data os percentuais, né, de progressão de regime vão ser observados a partir da data da recaptura. Então, observa-se a data da recaptura e olha-se lá naquela tabelinha. 16, 20, 25%, a partir de que data? A partir da data da recaptura, tendo em vista a pena remanescente. Se ele foi recapturado faltando 4 anos para acabar a pena, e a pena dele foi condenado, por exemplo, ele é primário condenado no crime com violência ou grave ameaça, ele precisa cumprir 25% da pena para progredir, progride com 1 ano. Artigo 122, né, da Lei 7.210 de 84. Foi inserido aí pelo pacote anticrime, a gente fala da saída temporária. Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput desse artigo, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Vamos lá, vamos falar com sinceridade o que foi isso aqui. A Suzane Richthofen não pode sair, é um absurdo a Suzane Richthofen estar passeando na rua, né? O legislador pensou isso. E não sou eu que estou falando. Ele é que pensou. É um absurdo a Suzane Richthofen estar passeando na rua. Gente, pensa bem. O sujeito foi condenado a um crime hediondo com resultado morte. Por exemplo, um homicídio qualificado, 20 anos. Depois de 8 anos trancado, ele progride. Né? Depois de cumprir 40%, ele progride, ele é primário. Depois de 8 anos em regime fechado, sem sair, se ele não... Quando ele fica 8 anos em regime fechado, vai para o regime semiaberto. Se houver vaga em estabelecimento prisional, ele continua cumprindo lá. Aí você imagina, ele não pode sair. Ele continua no regime fechado, então, praticamente, né? Gente, depois de 8 anos, eu até entendo que também não pode ser saída temporária toda hora, né? A pessoa pode sair e encontrar até um parente da vítima, as pessoas podem ter uma sensação de escárnio. Mas depois quem foi condenado por crime hediondo com resultado de morte, não ganha saída temporária rapidinho.
Não seria bom ele sair para rever a família, tentar ressocializar? Uma hora ele vai voltar para a rua. Não adianta você falar que não vai. Não é melhor você tentar ressocializar? Qual que é o sentido disso aqui? Eu acho que é só atender a clamor popular. Eu acho que não tem de verdade, né? Nenhuma finalidade de execução penal nisso. Continuando aí. Unificação de penas. O artigo 75 do Código Penal também foi alterado pela Lei 13.964. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Antigamente, esse tempo de pena era de 30 anos. Então, aumentou para 40 o tempo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade. Aí ele fala, quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos, devem ser elas unificadas para atender o limite máximo desse artigo. Lembrando que 40 anos, né, é o máximo de cadeia que cumpre para ficar no trivial, mas lembrando que o STF já decidiu que os benefícios são calculados pela pena total. Então, se o sujeito tem 100 anos de cadeia para cumprir, a unificação de pena só permite que ele cumpra 40. Os 100 anos, as frações para obtenção de benefício, lá, o 16%, 20%, 25%, vão ser calculadas sobre 100 anos. E aí o parágrafo 2º diz, né? Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se para esse fim o período de pena já cumprido. O que é isso aqui, gente? A gente tem que entender o seguinte. O indivíduo está cumprindo pena. Então ele pensa assim, eu tenho 200 anos de pena para cumprir, estou aqui. Então quer dizer que eu só vou ficar 40 anos preso mesmo? Aqui, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim não, tá? O parágrafo 2º mostra lá. Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, eu faço nova unificação, desprezando para esse fim o período de pena já cumprido. Então, se o indivíduo comete um novo crime durante o cumprimento de pena, vamos imaginar aqui, só um caso hipotético, ele mata um companheiro de cela. Ele tinha 100 anos de pena para cumprir, estava unificado em 40. Ele só ia ficar 40 anos de preso. Ao sobrevir a nova sentença condenatória, né, a nova guia de execução, os 40 anos de pena voltarão a ser contados a partir da data do novo fato. Então, ele vai ter que cumprir 40 anos de pena a partir do dia em que ele matou o companheiro dele dentro da cela. Mas eu já olhei julgados recentes aí do Superior Tribunal de Justiça, tem julgados recentes do Tribunal de Justiça, né? Eu já vi, né, julgados mais antigos que falam que é do trânsito em julgado da data do novo fato. Pois é, mas nós temos julgados recentes, né? Por exemplo, o recurso especial 1557461, Santa Catarina, no STJ, o HC 381.218 aqui do Superior Tribunal de Justiça, que entende que é do novo fato, da nova prisão, não é do trânsito em julgado da nova condenação. Porque imagina o seguinte, o sujeito está cumprindo pena, 100 anos, ele fica 40, eu só vou cumprir 40. Quando tem 4 anos de pena cumprida, ele mata um companheiro de cela. A jurisprudência antigamente entendia que você só começaria a recontar esses 40 anos da data do trânsito em julgado da sentença por esse novo fato. Mas aí vocês não entendem que ficaria difícil até para o réu recorrer? Nossa, se eu recorrer e eu perder, pode ser que eu fique preso aqui mais tempo. Então, tem-se entendido, julgados recentes aí do STJ, entendido que vai ser da data da última prisão, a data do novo fato, né? Vamos imaginar que ele tenha sido preso
no dia do fato. Vai ser da data da última prisão. Isso tem sido um avanço na jurisprudência. E esses 40 anos de pena aí realmente endureceu. O indivíduo vai ficar mais tempo preso. A lei atingiu o seu intento aí. Execução da pena de multa. Já vamos aqui, né, nos aproximando aqui do final. A execução da pena de multa, só mostrando que a multa mudou a competência. Transitada e julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e não mais no juiz da Fazenda Pública. E será considerada dívida de valor, aplicadas as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Ficou esquisito isso, né? Tudo é igual à Fazenda Pública. É dívida ativa, é da Fazenda Pública e é cobrado no juiz da execução. É Fazenda Pública, tem cara de Fazenda Pública, anda que nem Fazenda Pública, mas é da execução. Esquisito, né? Lembrando, tá, só, já que a gente falou da pena de multa aqui, que o STF, né, já decidiu que o inadimplemento da pena de multa impossibilita a progressão de regimes, salvo, obviamente, se o indivíduo não tiver condições financeiras de o fazer. O acordo de não persecução penal eu coloquei aqui, mas eu queria apenas para falar da sistemática na execução penal, não é realmente uma matéria de execução penal. O acordo de execução penal basicamente é o plea bargain lá do direito norte-americano, o indivíduo, ele assume a culpa, ele confessa e ele tem uma pena menor, tem alguns benefícios. O que interessa aqui na execução penal? O que eu coloquei de importante lá? Pena mínima inferior, olha aqui, a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público pode propor acordo de não persecução penal. Aí, por exemplo, prestar serviço à comunidade ou entidades públicas, pagar prestação pecuniária, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde proporcional e compatível com a infração penal imputada. O que isso é importante para a execução? O que acontece? Vai chegar lá na vara criminal, o promotor vai propor acordo de não persecução penal. O réu vai com o advogado na audiência, confessa e vai ganhar uma prestação de serviço à comunidade. Essa prestação de serviço à comunidade vai ser acompanhada pela execução. E aí, como é que vai acontecer? Vai lá para a execução, o juiz lá acompanha, cumpriu, não cumpriu? Se cumpriu, ele devolve e o juiz criminal extingue a punibilidade. Se ele não cumprir, ele só comunica ao juiz criminal. Ó, juiz criminal, não cumpriu aqui. Então, o que é importante é entender essa sistemática na execução. Pagar prestação pecuniária. Eu estou agora, né, cooperando lá na primeira vara criminal e lá a gente tem colocado pagar prestação pecuniária para ser pago direto lá na vara criminal. A gente não tem mandado para execução, tem sido mais fácil. Mas não é o que a lei fala, porque olha o que a lei fala. O juiz homologará o acordo de não persecução penal e vai mandar para o Ministério Público, para que inicie sua execução perante o juiz de execução penal. Então, o acordo de não persecução penal, ele é executado perante o juiz criminal. Pelo juiz de execução penal, perdão. E o processo criminal? O processo criminal fica suspenso lá, fica baixado, arquivado provisoriamente. Se ele cumprir, o juiz da execução penal comunica lá na vara criminal. Ó, cumpriu aqui. Aí o juiz extingue a punibilidade. Ó, cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz competente declara a extinção de punibilidade. E se ele descumprir o acordo? Aí o juiz da execução penal comunica para a vara criminal. Ó, descumpriu aqui. E aí lá na vara criminal, o Ministério Público Criminal dá prosseguimento mediante a denúncia. Mas eu acho que é importante só ver como é que é essa sistemática. O acordo é feito na vara criminal, a vara de execução executa e depois devolve para lá. Por fim, né, eu só queria, assim, não é bem exatamente uma matéria da execução penal, mas eu não podia deixar de falar 2 minutinhos aqui sobre a revisão periódica das prisões cautelares, né, um tema que ficou em voga aí.
né, o artigo 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr das investigações ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Aí o parágrafo 1, esse é mais interessante, né? Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Bom, o que eu queria falar disso aqui? É só o seguinte, eu não vou entrar aqui no mérito de a cada 90 dias, isso aí o STF, né, já está enfrentando, se é de ofício, se precisa provocar ou não. O que é importante isso no âmbito da execução penal? E se o sujeito tiver uma pena provisória? O sujeito foi condenado, está em execução provisória, porque, olha aqui, ó, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão. Então, teoricamente, é o juiz criminal de primeiro grau, que tem que revisar a cada 90 dias. Mas imagina o seguinte caso: o indivíduo foi condenado, o indivíduo respondeu o processo preso, foi condenado, emitida a guia de execução provisória, vai para a vara de execuções, que começa a execução. E no processo criminal tem recurso, os autos sobem para o tribunal. O juiz criminal de primeiro grau não tem papel nenhum com ele. O processo está no tribunal e a execução provisória está lá na vara de execuções. Onde que o juiz criminal vai revisar a necessidade da manutenção? Onde? Papel de pão, né? Não sei. Então, o que é a minha discussão? Será que isso aí vai ficar para o juiz da execução rever? A cada 90 dias? Será que vai ter um pedido lá? Ou vai ficar para o tribunal? Quem vai ter que fazer? Eu não vou entrar aqui se tem que ser, se é necessário, se tem que ser de ofício, fundamentado, ou mediante provocação, isso aí. Mas quem vai fazer essa revisão? A partir do momento que o juiz criminal não tem mais papel nenhum com ele. Vai ser o tribunal ou vai ser o juiz de execução? Será que isso aqui pode sobrar alguma coisa? Nós vamos ter pedido de liberdade provisória na execução penal? Já imaginaram? Ah, perdão aqui. Bom, eu peço desculpa aí por ter me alongado, peço desculpa aqui se não tive a melhor das explanações, eu não sou professor, não sou catedrático, não tenho muito conhecimento também de informática, fiz aquilo que eu podia, e qual que eu acho que é a minha conclusão? A minha conclusão é que realmente a lei trouxe alguns pontos de avanço, alguns pontos importantes, mas eu acho que ela não atacou o principal, que é a estruturação para cumprir pena. A gente precisa ter uma estrutura de Estado para cumprir pena. Ela quis ameaçar, ela quis intimidar, mas eu acho que nesse estado de coisas que nós temos aí, de teto de gasto, de falta de estrutura prisional, eu acho que pode ser só mais uma ameaça vazia. Vamos aguardar como é que vai ser a aplicação para os novos casos, né, para os novos delitos posteriores à sua vigência, e vamos ver como é que vai ficar isso. Eu gostaria de agradecer a todos aí, né, pelo convite. Peço desculpa se me estendi, se não tive a melhor das didáticas, mas foi muito bom poder compartilhar aqui essas primeiras impressões. Vamos ver como é que vai ficar a aplicação dessa lei, né? Muito obrigado. Doutor Daniel, os agradecimentos são nossos, né? Foi muito enriquecedor e a gente sabe que essa legislação, como eu pontuei no início, ela causou muito impacto, né? Na medida em que alterou, me parece que 14
textos de lei, né? E trouxe muitas mudanças, algumas desejadas e outras ainda sendo discutidas. Eu queria, né, aproveitar aí da sua experiência, do seu conhecimento, para trocarmos alguma ideia, né, e aprofundar, saber um bocadinho mais do seu entendimento quanto a isso, especialmente por sua dedicação à área criminal, né? E uma hipótese que muito, do pouco que pude estudar, porque não trabalho com essa área, e do pouco que a gente tem acompanhado na evolução da jurisprudência sobre esse tema, se considerarmos o crime de tráfico de drogas, você entende que se o indivíduo que semeia, cultiva, faz colheita de planta que se constitui matéria-prima para a preparação de drogas, hipótese que é considerado tráfico de drogas. Se ele for primário, tiver bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar a organização criminosa, ele fará jus à progressão de regime com base nas novas diretrizes do pacote anticrime? Ou você acha que não? E eu queria, nessa mesma pontuação, saber o que você entende desse tema, que é aquela redução que está prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Tráfico de Drogas, no caso da reincidência genérica, né? Que ele, sendo primário, se ele vai incidir no percentual equivalente à primariedade. Bom, eu vou só botar aqui o dispositivo aqui, para a gente olhar na tela aqui. Bom, o indivíduo, doutora Raquel, olhando aqui a pergunta, bom, se esse indivíduo que semeia e tal, né, planta, olha, se ele for primário de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, eu acho que ele vai fazer jus ao artigo 33, parágrafo 4º, né, que não se considera hediondo ou equiparado para fins desse artigo. Então, esse delito vai ser de natureza comum, né? E aí eu entendo. Primeiro, pode ser cabível perfeitamente, se ele sendo primário de bons antecedentes, uma pena restritiva de direitos. E se no caso concreto a pena restritiva, por exemplo, não for socialmente recomendável, se eventualmente for aplicada uma pena privativa de liberdade, eu entendo que ele vai incidir aqui em 16%, se ele for primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça. Então, acho que seria essas duas hipóteses. Ou, acho que seria mais provável uma PRD, e na hipótese aí de ser aplicada uma pena privativa de liberdade, cairia 16%. Em relação à segunda pergunta aí da reincidência genérica, né, ou específica, eu entendo que quando se o indivíduo for reincidente, não vai ser possível a aplicação do 33, parágrafo 4º. Mesmo sendo genérica? Né, de forma que existe a primariedade. Então, eu acho que quando o indivíduo for pego no 33 como reincidente, se o crime anterior tiver sido um crime não hediondo, um crime comum, ou ele vai cair nos 60% se ele for reincidente na prática do crime hediondo ou equiparado. A gente tem ouvido também muitas críticas, né, envolvendo, inclusive, teses de inconstitucionalidade no que diz respeito a essa nova compreensão da reincidência e habitualidade criminosa que foi trazida pelo pacote anticrime, né?
sem nos perdermos em digressões sobre essa questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, essa releitura desses institutos, elas fortalecem esse estado, eu entendo até grave e extremado, de encarceramento institucional do Brasil, porque me parece que elas dificultam, né, pelo que tudo que nós ouvimos aqui, elas dificultam a progressão de regime e ampliam a parcela de pena a ser cumprida em regimes mais duros, né? Isso agrava a situação do sistema prisional? Olha, doutor Raquel, eu acredito que vai haver um agravamento, sim, da situação do sistema penal, que hoje já tem uma escassez de vagas já conhecida. Eu acho que isso aí pode levar a um aumento de gastos também, né, já que esses presos vão ficar mais tempo ali no Estado. E eu acho que isso pode até gerar o seguinte: nós vamos começar a ter cada vez mais, nós vamos ter mais gente no regime fechado, por exemplo. Mais tempo no regime fechado. E eu acho que vai acontecer o seguinte: não vai ter uma expansão do número de vagas, e eu acho que esse pessoal do regime fechado vai acontecer. Aí vai acontecer o seguinte: quem está no regime semiaberto é que vai embora mesmo. Eu acho que nós simplesmente vamos canibalizar as vagas do regime semiaberto para o pessoal do fechado. E nós vamos ter no futuro, eu acho que nós vamos. Isso aí eu acho que vai acontecer mesmo, esse sistema progressivo eu acho que vai acabar se a gente não se estruturar. E nós vamos ter só fechado e rua. Vai ser só fechado e livramento condicional. Basicamente, né? Resumindo. Eu acho que então vai ter um agravamento dessa situação. O que é preocupante, né, doutor? Muito, muito preocupante mesmo. Não sei se foi a melhor solução. Tinha muita coisa. É minha opinião pessoal, eu acho que a coisa estava um pouco frouxa mesmo. Eu acho que precisava de um endurecimento, sim, do cumprimento de pena. Mas está andando meio bambo. Mas eu acho que tinha outras formas da gente conseguir isso. Eu acho que não precisava nem muitas vezes dessa coisa de aumentar a fração, de colocar 16, 20, 25, tabela. Acho que poderia ter sido feito de outra forma. Mas tem inovações também que são válidas. E por fim, doutor Daniel, também aproveitando aí da sua experiência junto à vara de execução penal aqui de Fora, como cooperador, o seu, que é o Sistema Eletrônico de Execução Unificada, ele está sendo implementado, pelo que me consta, desde 2018 pelo CNJ, com o objetivo de unificar a execução no país todo. Essas mudanças na execução penal que foram instituídas pela promulgação do pacote anticrime, elas já foram incorporadas ao sistema eletrônico? Já foram aplicadas, já estão sendo, né, dos fatos posteriores à entrada em vigor do pacote de crime, já estão sim, estão funcionando muito bem, isso aí não... Ainda bem que tem o seu para fazer as contas para a gente, né? Pois Se a gente tivesse fazendo esse monte de 16, 20, 25 manual, tá perdido. Parece que o sistema tem até uma calculadora, né, própria, que já aponta todos esses cálculos, né? Graças a Deus. Doutor Daniel, quer fazer mais alguma consideração? Não, mais uma vez, só eu gostaria de agradecer o convite, doutora Raquel, é uma honra poder estar aqui. Eu fiquei muito feliz quando fui lembrado para participar. Nós somos aqui testemunha do trabalho que Vossa Excelência tem feito aqui na nossa comarca, no sentido de nos unir, de todo mundo remar junto, né, tentar melhorar a situação, a gente sempre tentando fazer as melhorias, trabalhando junto. Então, sempre que for necessário, sempre que for chamado, nós participamos com muita honra, com muito orgulho aí desse projeto que a doutora tem conduzido com brilhantismo aqui em Juiz de Fora. E quero agradecer a todos que nos ouviram aí até 8h30 da noite. Espero não ter causado sono em ninguém nesse horário. E agradeço demais a cordialidade que tiveram comigo.
Os agradecimentos são nossos, doutor Daniel. Eu estou aqui verificando no chat, nós temos participantes de Ladinha, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Guaxupé, são muitos, Matias Barbosa, Coromandel, Governador Valadares, Poços de Caldas, são muitos, né? A adesão foi muito significativa e isso só nos engrandece. Como já era esperado, a sua participação foi profícua e a gente fica muito lisonjeado por poder estar recebendo Vossa Excelência aqui nessa live para disponibilizar-nos, né, os seus conhecimentos, a sua experiência de vida profissional. Foi muito importante, eu tenho certeza que posso falar em nome de todos os que estiveram conosco aqui essa noite. Tá bem? Fica aí o meu agradecimento pessoal e o agradecimento de todos os envolvidos nesse trabalho. Como eu disse, foi um ciclo pensado com o objetivo de valorizar o nosso servidor, né, e prestigiá-lo nesse mês em que se comemora o Dia do Servidor Público, e exclusivamente com o propósito de aumentar o nosso capital intelectual. E nessa linha de raciocínio, cabe-nos investir na capacitação de nossos servidores através de eventos como esse, né? Mesmo que a gente não consiga alcançar a todos, a gente permite que os poucos participantes, e aqui esse evento, o ciclo de estudo, ele foi muito prestigiado, nós tivemos um número bastante significativo de inscrições e de presenças, o que é mais importante, e a gente permite que cada um destes participantes se tornem multiplicadores de conhecimento, né? Uma vez capacitados, eles passam a ser efetivos colaboradores e cumprem a missão de transmitir aos demais, aos colegas, o conhecimento que aqui adquirem conosco e estimulando um ambiente de contínuo aprendizado. É isso que é importante, é isso que valoriza o nosso servidor. Bem, fica aqui o meu agradecimento a todos os participantes deste evento, desde a primeira palestra, né, com o doutor Francisco José da Silva. Eu queria aqui agradecer também ao grupo do CETEC, da Escola Judicial, né? Eu tenho o Elton, o Lucas, eu não sei o nome de todos, a Isabela, que tem sido uma grande parceira ali me secretariando na coordenação da Escola Judicial EDS Fernandes, e agradecer a todos os que estiveram conosco nessa empreitada, tá bem? Muito obrigada, foi um prazer enorme. Uma boa noite a todos.